Conexão Marília. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Unimed Marília. Há 30 anos cuidando da sua saúde. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Unimar, Universidade de Marília. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre a queda da temperatura ou das temperaturas e as doenças respiratórias. Qual a relação das doenças respiratórias nesse período aí de outono, inverno, essa baixa aí nas temperaturas? Com a gente, a doutora Gisele de Rossi Agostinho, que é médica pneumologista e é professora da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, está aqui com a gente, nos honrando aí com sua presença. Doutora, muitíssimo obrigado por estar aqui, batendo um papo conosco sobre este tema. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. O privilégio é meu de poder estar aqui participando e poder, quem sabe, colaborar aí com informações para o pessoal, né? Legal. Ô, doutora, me diz aí, para a gente começar, né? Tem alguma relação realmente, assim, com o fato da queda das temperaturas? Quer dizer, você tem uma temperatura aí próximo aí de 10, 8, 7 graus, enfim, esse frio, isso influencia, aumenta o número de doenças respiratórias? Qual a relação disso? Bom, a gente tem que entender o seguinte, que na época do frio, as pessoas se aglomeram mais, né? Então, as janelas são fechadas, porque está frio, ninguém fica para o lado de fora, né? Então, acaba acontecendo uma maior aglomeração. Então, isso facilita a transmissão de doenças, principalmente as virais. Então, é uma época que acaba, vamos dizer assim, tendo uma maior transmissão, maior número, né, de casos, principalmente de resfriados, né? É uma coisa que mudou um pouquinho, né, na pandemia, porque mesmo em dezembro, por exemplo, agora de 2021, a gente teve um surto de influenza, né? E o Covid nunca parou, independente de temperatura. Então, realmente é uma situação diferente. Mas agora, parece que a gente está meio que voltando à normalidade das doenças na época certa, vamos dizer, na época prevista, né? Que é o inverno, mas principalmente por causa da aglomeração, por causa da gente ficar mais em ambiente mais fechadinho, né? Tudo fechado por causa do frio. Ô, doutor, interessante, você mencionou essa questão de Covid aí, e aí eu faço uma reflexão, porque a gente observou que nos anos anteriores, por conta da Covid, ninguém falava a respeito dessas outras doenças, pelo menos todo mundo tinha qualquer tipo de situação, é Covid, tá com Covid e tal. Elas não aconteceram mesmo? O fato de a Covid estar aí sendo predominante impedia que essas outras doenças acontecessem ou não? O que se viu foi o seguinte, por exemplo, criança, tudo fechado, não está indo na escola, então uma não passou para a outra. Então, principalmente entre a população, né, pediátrica, teve uma grande redução de infecções por causa do não contato das crianças, por não estarem indo na escola. Mas é claro que aconteceu, mas realmente foi numa proporção menor, por causa do isolamento que teve, porque elas não são tão transmissíveis assim, vamos dizer assim, como o Covid, e não teve esse contato, então, as pessoas isoladas, com máscara, então, realmente, por isso teve uma diminuição, de um modo geral, né, das doenças respiratórias, assim, durante tudo, né, todo esse período de pandemia. Quando a gente fala em resfriados, né, doutora, como é que a gente difere o resfriado propriamente da gripe? Ótima pergunta. É o seguinte, é bem, vamos dizer, diferente, apesar de sintomas às vezes serem parecidos. Então, vamos guardar assim. Vírus, são vários vírus que causam o resfriado, vários, tem vários tipos de vírus. E quanto a esses vírus, por exemplo, não tem vacina, não existe vacinas, mas são, vamos dizer, quadros mais leves, febre mais baixa, é chato, entope o nariz, dói a garganta, fica espirrando, dá tosse,
mas são quadros considerados leves, que, por exemplo, não precisa internar, não descompensa, vamos dizer, facilmente alguma outra doença. Já a gripe é diferente. Não vamos nem falar de Covid, vamos falar de gripe e a influenza, né? Então, tem febre alta, tem, vamos dizer assim, muita mais dor no corpo, aquela coisa que a gente fala, fica de cama, né? Com muita dor no corpo, a febre é alta e dói, tudo é mais. Então, dói garganta, aí entope o nariz, e não dá vontade de comer e tudo mais. Então, é um quadro mais importante. Mas contra a influenza, sim, essa existe a vacina, que protege bastante. Você toma a vacina, é muito difícil você pegar. A não ser que, vamos dizer, você tomou a vacina no dia X e um pouquinho antes você tinha tido contato com alguém com influenza, com gripe. Então, não deu tempo da vacina fazer efeito, né? Que leva aí por volta de 2 semanas. Bom, ou se não, você tomou a vacina, passados uns dias ela ainda não tinha começado a fazer efeito, não criou anticorpos, e você teve contato com alguém gripado, então você pegou. E isso causa uma grande confusão também, aproveitando, falando das vacinas. Tem gente que toma vacina, passado 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, teve contato com alguém com gripe e pegou. E falou, a vacina me deu gripe. Não, vacina nunca dá gripe. Né? Não é essa que são feitas atualmente, que não tem o vírus inteiro, não tem o vírus lá dentro, já houve, né? Chamado de vacina de vírus atenuado. Então, deixava o vírus mais fraco, punha na pessoa, né, inoculava, fazia lá a injeção, e a pessoa tinha um quadro levinho e criava anticorpos. Não é mais assim. Então, não existe ter gripe porque tomou vacina. A vacina, lógico, tem ação alérgica e algumas outras, mas tem essa confusão da pessoa, eu vacinei e depois eu peguei gripe por causa da vacina. Isso é uma grande confusão que existe mesmo. Mas resfriado e gripe tem essa diferença, sim. São causados por agentes diferentes, só que gripe, felizmente, né, tem vacina que funciona muito bem, e contra resfriado não tem vacina, não se consegue fazer, porque eles mudam muito, são vários tipos. Para a gente imaginar o resfriado, então, seria a mesma forma de contágio da própria Covid. A Covid também é uma doença viral, né? Vamos chamar assim, a Covid é como se fosse uma gripe, mas foi muito, vamos dizer assim, muito mais cheio de surpresas, muito mais grave, muito mais frequente as complicações e mortes, né? Então, mas não deixa de ser considerado, vamos dizer assim, um tipo de gripe, né? Pelo coronavírus, que foi realmente algo bem, vamos dizer assim, trágico, né? Bem trágico. Eu acho que não existe atualmente nenhuma família, ou pelo menos uma pessoa que não tenha pessoas muito próximas que, né, que morreram por causa do Covid. Então, realmente foi, assim, em proporções, né, muito assustadoras, né, nós que estávamos, né, trabalhando lá no Hospital das Clínicas, e toda a situação que teve de várias UTIs abertas, e quase esperando a pessoa ter alta para entrar outra, e abrindo cada vez mais UTIs, mais alas de Covid. Então, a gente nunca tinha vivido nada parecido, mas a transmissão é do mesmo jeito. E a forma de tratar, né, a gripe e o resfriado, né? O que difere, doutora? Bom, se você, nos primeiros dias, né, vamos dizer, nos primeiros 2 dias, você identificar, e atualmente tem como, tá? Não é muito difundido, não faz pelo SUS, mas existe como você identificar que é influenza, até qual das influenzas que é. E aí você usa realmente um antiviral específico que funciona. Agora, para resfriado não tem, é só sintomático. Então remédio para dor, remédio para febre, lavar as narinas com soro, até fazer inalação. Então, são medicações para os sintomas que você está tendo. Mas para resfriado não tem medicação específica, já para influenza tem. Ô, doutora, e tanto na gripe quanto no resfriado, você acaba tratando, na verdade, os sintomas, né? Você vai tentando parar esse sintoma, mas é meio que um ciclo que tem que ocorrer mesmo, né? É isso? Isso, geralmente é em torno de 1 semana, né? Até tem um ditadinho, assim, né? Que falam que é resfriado. Se você tomar um monte de remédio, ele se resolve em 7 dias. Se você não tomar nada, ele resolve em 1 semana. Ou seja, não tem nada
específico para resfriado. Então, você usa realmente devido ao que você está sentindo naquele momento, entendeu? Procura não ficar em jejum por muito tempo, ter o sistema imunológico não enfraquecer, e tomar bastante líquido, né? Pode ser qualquer coisa, né? Não precisa ser água. Então, a gente fala, toma chá, toma o que gostar. E tomar, então, bastante líquido, isso ajuda o organismo a eliminar o vírus, mas é um ciclo. O seu organismo é que vai eliminar, diferente da influenza. Se você tomar o antiviral, que funciona para a influenza, você ameniza já, como eu diria, fica sintomas mais leves e mais curto o quadro. Mas tem que identificar se é influenza, porque se você, por exemplo, tiver um resfriado e você tomar essa medicação, não funciona nada. Não vai fazer nada, né? Não. É quando você sabe, define qual é o vírus ali, se ataca certinho, né? Já é algo para ele, pronto para ele, para destruir ele. O caso contrário, não vai ter efeito, né? Gastou dinheiro à toa. E isso é muito comum, aliás, né, doutora? Porque as pessoas, para resfriado, pelo menos inicialmente, me parece que há essa situação de automedicação, de já ir comprar um remédio na farmácia e tal. E eu queria até falar um pouco sobre isso, né? Porque me parece... Bom, deixa eu ir para o intervalo, eu volto para falar um pouco sobre isso, falar dessa questão do atendimento, né? Da procura por um médico, por um especialista em situações como essa. Rapidinho, a gente volta para falar mais aqui sobre as baixas temperaturas e as doenças respiratórias com a professora, a doutora Gisele de Rossi Agostinho, que é professora da Faculdade de Medicina de Marília, médica pneumologista, com a gente aqui no programa Conexão. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano, e conosco também a Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Unimar, Universidade de Marília. Um intervalo e a gente volta na sequência, não saia daí, até já. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Existem vários estilos de mães, mas para a Unimed, você é única. Em maio, a Unimed Marília oferece condições especiais para planos individuais e familiares. 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Carência zero para consultas e exame simples. E um presente exclusivo para mães na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Me diz uma coisa, na hora de escolher uma clínica para o tratamento com implantes dentários, qual é a sua prioridade? A qualidade no atendimento, a estrutura da clínica ou a indicação de pessoas que já fizeram o tratamento? Se a sua resposta for todas as alternativas anteriores, o lugar certo para você é a Oralcim do professor Marcelo Rodrigues. Confira esse recado. Você conhece alguém que sofre com a falta de dentes ou está cansado de usar uma dentadura ou ponte móvel? Sabia que é possível transformar a vida dessa pessoa com um gesto simples e forte? Eu estou falando da indicação. Converse com ela sobre o tratamento de implantes dentários da Oralcim. Indique o tratamento que vai devolver os dentes fixos, qualidade de vida e felicidade. Essa pessoa precisa do seu incentivo para dar esse passo tão importante. Incentive as pessoas a darem esse passo importante. Agende uma avaliação. Ligue 99907-2707. Oralcim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro.
O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. E a gente já está de volta aqui no programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Unimar, Universidade de Marília. O tema de hoje, as baixas temperaturas e as doenças respiratórias, com a doutora Gisele de Rossi Agostinho, médica pneumologista, professora da Faculdade de Marília, da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e está aqui com a gente para falar exatamente sobre esse tema. Doutora, eu fui para o intervalo dizendo o seguinte, as pessoas acabam fazendo essa automedicação e não procurando aí um profissional da área da saúde. E, claro, até por conta dessa coisa que acaba sendo muito corriqueiro, às vezes, o resfriado e tal, tem um risco nisso, é importante passar por um profissional médico, tem um limite, assim, olha, até tal ponto você pode tentar tranquilo, mas se evoluir de tal forma, é importante passar por um médico. Que avaliação a senhora faz a esse respeito? Ótimo, então eu vou pegar esse gancho aí que você disse sobre ter um limite, né? Porque, assim, se você, logicamente, à noite você está com dor no corpo, tal, e mede a temperatura, que é uma coisa importante, você vê que está com febre, ok, tome um remédio para dor, febre, né, dipirona ou Tilenol, que você tiver costume. Então, isso não tem problema nenhum, não é porque eu tenho um episódio de febre que eu vou correndo para um pronto atendimento. Então, assim, acho que esse seria o limite, né, de você, conforme o sintoma que você está tendo, de dor e até febre, você, naquele momento, tomar um remédio para combater isso. Agora, o que é o grande erro que a gente vê muito? As pessoas se automedicarem porque acham um antibiótico em casa ou pegam emprestado do parente, e é uma infecção por vírus, e ele está tomando um antibiótico que, vamos dizer, a função dele, né, ele foi criado para combater bactérias, não tem infecção por bactéria, não, pelo menos ainda. E entre várias coisas, eu acho que o mais grave é quando uma pessoa, quando chega para mim e fala assim, eu tomei uma injeção para gripe. Isso não existe. Eu fui na farmácia e tomei injeção para gripe. O que é essas injeções? Ela tem muitas vezes cortisona, ela tem descongestionante, ela tem vitamina para deixar coloridinho, ela tem um monte de coisa que nem precisaria tomar e pode ter efeitos colaterais. Então, assim, não existe isso. Olha, eu estava com um resfriado, eu estava com uma gripe, eu fui na farmácia, tomei logo uma injeção, já fiquei livre. Então, não era. Então, como a gente acabou de dizer no bloco anterior, existe um ciclo. Se você está com resfriado ou com uma gripe, tem um ciclo até que seu corpo consiga eliminar, em torno de uma semana. Como é que toma uma injeção e já melhora isso? Então, ou não era, e você, vamos dizer, acabou arriscando, tomando cortisona, tomando, às vezes, alguma medicação que vai até ter, vamos dizer, um efeito ruim, vai ter um efeito colateral aí, sem necessidade, né? Outra coisa, pessoal, assim, top de xarope. Eu costumo dizer que a maioria dos xaropes faz bem para o dono da farmácia, né, que está ganhando dinheiro. Então, você vai no farmacêutico, sai com 2, 3 tipos até de xarope. E aí fala, não melhorei. Então, o certo ok, num primeiro momento eu tenho dor, eu tenho febre, tá bom, não precisa sair correndo para pronto atendimento, mas o ideal é você procurar uma unidade básica, procurar um pronto atendimento, se você não está melhorando, se você está piorando, se você, vamos supor, mesmo lavando o nariz, não estando com o nariz entupido, você está com falta de ar, então, algumas situações assim de sinal de gravidade, vamos dizer assim, que não dá só para ficar em casa tomando um chazinho, né? Aí você tem que ir num pronto atendimento, tem que ir numa unidade básica. Ok? Ok. Doutora, você falou num ponto aí que eu não quero perder, você falou dessa questão de falta de ar. Deixa eu aproveitar e fazer só um parênteses, depois a gente retoma aí essa questão de gripe e até quero falar sobre pneumonia também, mas a falta de ar, quais são os motivos, né? E qual a suspeita, por exemplo, do médico, do pneumologista, para a questão de falta de ar? O que chama a atenção de vocês? E assim, essa falta de ar, ela deve ser frequente, ou em algumas situações o indivíduo, né, não fez nenhum esforço e sente essa falta de ar. Como é que eu me preocupo com isso? Ok. Vamos lá. Então, assim, se você é uma pessoa saudável, né, jovem, não tem, né, nenhum problema respiratório,
Então, assim, às vezes você vai sentir cansaço, mas muitas vezes, assim, é a indisposição do corpo, é aquele corpo dolorido, aquela indisposição de, assim, não querer fazer nada, tudo é pesado. Então, isso a gente chama mais de indisposição, de cansaço no corpo, o pessoal fala, né? Mas não é uma falta de ar. Agora, se você está, por exemplo, com o nariz entupido, você pode, fica, né? Sente uma falta de ar leve, né? Como é que o pessoal fala? Um cansaço leve, uma canseira leve, porque, vamos dizer, a via que, né, nós somos criados para funcionar, para respirar por ali, está totalmente obstruída, está inchadinha, está cheia de secreção, e você não consegue respirar. Então, você fica mais cansado mesmo. Agora, diferente de ter falta de ar mesmo. Olha, meu nariz nem sequer está entupido e eu estou muito cansado para respirar, está faltando ar. Então, assim, isso varia bastante. Se é, por exemplo, um exemplo, a pessoa já tem um problema respiratório, já tem asma, né? O pessoal chama de bronquite alérgica, ou tem uma bronquite causada pelo cigarro, e descompensa, né? Chega até a ter chiado no peito. Tá, nessa situação, se ele já não tem uma orientação médica do que fazer, que inalação com o que fazer, bombinha, né, que deve fazer, aí ele tem que realmente ir num pronto atendimento para ver certinho isso, porque, vamos dizer, uma coisa é um cansaço, que você, de ficar em repouso, você fica tranquilo, e outra coisa mesmo, em repouso, você está faltando ar para respirar. Então, nessa situação, é melhor você procurar um serviço de emergência. Olha aí, então tá aí algumas informações importantes com relação à falta de ar, né? E aí a gente volta na questão aí desse tratamento, desse atendimento, né, eventual que o indivíduo pode ter aí quando tem esses sintomas aí um pouco mais fortes. E aí a gente sabe assim, doutora, pelo menos é uma expressão que a gente usa, é assim, a minha gripe ou meu resfriado acabou evoluindo, eu teve uma complicação. Podem acontecer mesmo complicações através de um resfriado, de uma gripe, ou já não é a mesma coisa, né? Essa complicação já é um outro problema. Como é que é? Ótimo, foi muito bom você ter falado isso, porque é assim, eu tô com resfriado, eu tive uma febre, alguns períodos aí de febre baixa, nariz entupiu, a garganta tá doendo, tô meio cansado, mas em uma semana você vai, né? Depois disso você vai melhorar. Mas o que a gente sempre fala para alguém que está resfriado, ou até com gripe e tal, no início tem uma febre alta mesmo, mas depois melhora, apesar, né, fica com dor no corpo, tudo mais, faz repouso, toma bastante líquido, procura se alimentar e vai levando, não é nada preocupante. Porém, a gente sempre fala, fica de olho em alguns sinais, por exemplo, depois de 2, 3 dias, você voltar a ter febre, ou a febre não melhorar, vamos supor, ter febre alta de, né, 39 para mais, e mais de uma vez no dia, entendeu? Em vez de ir melhorando, a pessoa começa a piorar, aí outra coisa, muitas vezes, né, nem sempre é possível avaliar, mas muitas vezes a tosse, né, a pessoa tosse e antes saía uma secreçãozinha clarinha, branquinha, cinzinha, amarelinho claro, e ela começa a ter uma grande quantidade de secreção, escura, bem escura e grossa, e com febre, né, várias vezes ao dia. E isso são sinais de alarme de que virou uma infecção por bactéria. Talvez seja uma sinusite, mas tem que ser visto se não, né, se não se tornou, não virou uma pneumonia por bactéria. Então, inicia o quadro com vírus, tô com gripe ou resfriado, mas vamos dizer assim, fica uma passagem mais fácil, vamos dizer, facilita a entrada de bactérias. Então, pode ser que começou com uma gripe ou resfriado e ela se transforma numa infecção por bactéria e até pode chegar a pneumonia, que é uma doença que tem risco de vida, sim. Tem que ser avaliada, tem que, né, realmente ir num serviço de urgência. Olha aí, essa evolução realmente é algo que preocupa, né, doutora? E aí, assim, acho que talvez o grande sinal para isso, você mencionou aí muito bem, é a questão da febre mesmo, né? Essa manutenção da febre, o fato de ela não cessar, ela vai e volta, a gente tem que ficar atento a isso, né? É um bom sinal, né? É um bom sinal, sim, de alerta, não é um bom sinal, mas serve como alerta. Exato, a febre a febre não é uma doença em si, ela é, como você disse, um alerta do organismo que tem alguma coisa acontecendo. Então, se você, né, foi avaliado, tá bom, tá com uma infecção viral, um resfriado, uma gripe, isso aí, em 2, 3 dias já começa a diminuir, ele só acontece uma vez no dia,
começou, não, olha, acabou o efeito do remédio, né, que eu tomei lá para febre, passou 6 horas, às vezes nem isso, eu já tenho febre alta de novo, tem que ter um atendimento, uma avaliação médica, fazer exames, raio-x, para ver se não, né, não evoluiu para uma pneumonia bacteriana. Tá aí. Bom, a gente está conversando aqui com a doutora Gisele De Rossi Agostinho, que é professora da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, médica pneumologista, conosco no Conexão, falando sobre as baixas temperaturas e as doenças respiratórias. A gente vai para o intervalo rapidinho, doutor, e volta para falar mais aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E está com a gente também a Unimar, a Universidade de Marília. Conexão Marília. Oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se unimar.br. Unimed Marília. 31 anos cuidando da sua saúde. E Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil.